perna esquerda do inferno. Jesus disse-me: na perna esquerda do inferno existem muitos buracos. Este túnel é uma ramificação para outras partes, mas desta vez nós ficaremos aqui. Estas coisas que você irá ver ficarão na sua memória para sempre. O mundo precisa conhecer o inferno como ele é realmente. Muitos pecadores e mesmo muitos dos que me seguem não acreditam que ele exista. Você foi escolhida para mostrar que tudo isso é verdade. Jesus mostrou-me para mim na forma de uma luz brilhante, mais brilhante do que a do sol, com a forma de um homem no centro dela. Às vezes eu via como um homem e às vezes como um espírito. Ele falou de novo: filha, quando eu falo, é o Pai que está falando. Ele e eu somos um. Coloque sempre o amor acima de todas as coisas. Agora venha, siga-me. Enquanto andávamos, os espíritos malignos fugiam da sua presença. Gritei: ó Deus, o que virá agora? Como eu já disse antes, eu tinha todos os meus sentidos aguçados, assim como todos os que estão no inferno conservam também os seus sentidos. Os meus estavam agora funcionando em toda a sua potência. Havia medo por toda parte e um perigo iminente nos espreitava a cada momento. Cada coisa que eu via era pior do que a anterior. Haviam portas do tamanho de pequenas janelas, abrindo e fechando rapidamente, no alto do túnel. Os gritos continuavam a cruzar o ar, assim como as criaturas malignas, em cima e fora dos portões do inferno. Logo chegamos ao final do caminho e eu tremia, temendo o perigo que nos cercava. Eu estava agradecida pela proteção de Deus. Eu o louvava. Eu o louvava por sua onipotência, pensando que a minha vontade sempre seria a do Pai. Olhei para o meu corpo e pela primeira vez notei que eu estava na forma de espírito, mais semelhante a mim mesma. Jesus e eu subimos do túnel por um atalho com fileiras de terra de cada lado e buracos de fogo em toda parte, até onde o olhar conseguia alcançar. Os buracos tinham 4 pés de largura por 3 de profundidade. Jesus disse: existem muitos buracos como esses na perna esquerda do inferno. Venha, vou mostrar a vocês alguns deles. Alguns deles. Fiquei ao lado de Jesus no atalho e olhei para dentro de um dos buracos. O enxofre que estava dos lados ardia como carvão em brasa. No centro dele havia uma alma perdida cercada de chamas que subiam rapidamente do fundo e a envolviam. Num determinado momento, o fogo apagava e ficava em brasas, mas de repente ele se retirava. Olhei e percebi que aquela alma no buraco estava aprisionada na forma de um esqueleto. Meu Deus, gritei, o Senhor pode tirá-la dali? Diante daquela visão tão terrível. Imaginei como seria se eu estivesse ali e disse: Senhor, como é triste ver e saber que uma alma viva está ali. Em prantos ela começou a gritar: Senhor Jesus, tenha misericórdia. Oh Senhor, disse eu. A voz era de uma mulher e ao olhar para ela eu tinha vontade de tirá-la daquele sofrimento. Aquele quadro partiu o meu coração.
uma forma de esqueleto de mulher, cercada de uma neblina suja e cinza, estava falando com Jesus. Em pânico, escutei o que ela dizia. Pedaços da sua carne em decomposição estavam penduradas nos seus ossos e, enquanto queimavam, caía dentro do fundo do buraco. No lugar dos olhos, um vazio. Ela não tinha cabelo. O fogo começava em pequenas chamas junto aos pés e ia subindo até envolver o corpo todo. Parecia queimar constantemente, mesmo quando as chamas paravam e ficavam as brasas. Lá do fundo ela gritava em desespero para Jesus: Senhor, Senhor, eu quero sair daqui. Olhei para Jesus e a sua expressão era de profunda compaixão. Ele me disse: Filha, você está aqui para que o mundo saiba que o pecado leva à morte e que o inferno é real. Olhei de novo para a mulher e vi vermes rastejando para fora dos ossos do seu esqueleto. Eles não são atingidos pelo fogo, disse Jesus. Ela sente todos esses vermes por dentro dela. Deus tenha misericórdia, gritei, quando o fogo começou de novo. Gritos, lamentos e soluços sacudiam aquela pobre alma. Ela estava perdida e não havia caminho de volta. Jesus, por que ela está aqui? Perguntei, quase sem voz, pois o meu medo era imenso. Jesus disse: venha. O caminho onde estávamos era um dos circuitos onde existiam esses buracos de fogo. O choro dos mortos-vivos, misturados aos lamentos e aos gritos, vinham de todas as direções. O cheiro de morte e de carne em decomposição davam ao ar um permanente estado de doença. Não há paz no inferno. Fomos para o próximo buraco. Dentro, o tamanho era o mesmo, e lá estava uma outra alma na forma de esqueleto. Uma voz de homem gritou lá de dentro: Senhor, tenha piedade de mim. Só quando eles falavam é que eu podia distinguir se era uma mulher ou um homem. Ele soluçava muito e dizia: perdão, Senhor, perdão, tire-me daqui. Eu tenho estado neste tormento por muitos anos. Eu vos suplico, deixe-me sair. Olhei para o Senhor e vi que ele também estava chorando. Senhor Jesus, gritava o homem, será que eu já não sofri o bastante? Já se passaram 40 anos desde a minha morte. Jesus disse: está escrito, o justo viverá pela fé. Todos que duvidam e zombam disso terão seu lugar no inferno de fogo. É difícil para você acreditar, mas muitas vezes o meu povo foi enviado para mostrar o caminho do bem e você não os escutou, riu deles e recusou-se a aceitar o Evangelho. Mesmo eu tendo morrido na cruz por você, recusou-se crer e arrepender-se de seus pecados. Meu Pai deu-lhes várias oportunidades para salvar-se. Se ao menos você tivesse ouvido, terminou Jesus. Eu sei, Senhor, eu sei, gritou o homem, mas estou arrependido agora. É muito tarde, disse Jesus, o julgamento já foi feito. O homem continuou: Senhor, algumas pessoas da minha família estão vindo para cá, porque também não se arrependeram. Por favor, Senhor, deixe-me ir contar a eles que devem arrepender-se de seus pecados enquanto é tempo e ainda estão na terra. Não quero que eles venham para cá. Jesus respondeu: existem pregadores. Existem pregadores, professores e ministros divulgando o Evangelho. Todos estão sendo avisados. E tem também a vantagem de desfrutarem dos mais modernos meios de comunicação para aprenderem tudo sobre mim. Eu mando pregar que eles devem crer para serem salvos.
Se eles não quiserem acreditar através do conhecimento do Evangelho, nada mais os convencerá a não ser a morte. O homem, após ouvir tudo isso, ficou muito zangado e começou a blasfemar com palavras cheias de ódio. Eu olhava com horror as chamas que o envolviam e a carne que caía à medida que ia queimando. Dentro da carcaça morta daquele homem, eu vi sua alma. Ela parecia uma névoa suja e cinza e enchia o interior do seu esqueleto. Virei para Jesus e gritei: Jesus, que horror! Jesus respondeu: o inferno é real e o julgamento existe. Eu amo tanto a todos, minha filha. Isto é só o começo de todas as coisas que eu vou mostrar a você. Há muitos para você ver. Diga ao mundo em meu nome que o inferno existe e que os homens e as mulheres devem arrepender-se de seus pecados. Venha e siga-me. Temos que continuar. No outro buraco havia uma mulher pequena que parecia ter 80 anos de idade. Não sei como consegui saber a sua idade, pois sua pele estava completamente solta dos ossos por causa das chamas contínuas. Fiquei olhando como o fogo a queimava e como os vermes que deslizavam por dentro dos seus ossos comia o que restava da carne que o fogo não havia conseguido queimar. Senhor, tudo é tão horripilante que não sei se vou conseguir continuar. Só vejo em toda parte almas queimando em buracos de fogo. Minha filha, eu a trouxe aqui para que testemunhasse tudo isso. Respondeu Jesus: você precisa conhecer e divulgar a verdade sobre o inferno. O céu é verdadeiro. O inferno é verdadeiro. Venha, vamos. Olhei de novo para a mulher e vi que ela chorava. Colocou sua mão esquelética em posição de oração. A única coisa que eu conseguia fazer foi chorar. Eu estava na forma de espírito e estava chorando. E todos os que estão no inferno são capazes de sentir todas as coisas também. Jesus leu os meus pensamentos e disse: sim, eles podem. Quando as pessoas vêm para cá, conservam os mesmos sentimentos e pensamentos de quando estavam na terra. Lembram-se de sua família e de seus amigos e que recusaram todas as chances que lhes foram dadas para se arrependerem. Se eles tivessem acreditado e seguido o Evangelho, teriam sido salvos antes que fosse tarde demais. Olhei para a velha mulher de novo e notei que ela só tinha uma perna e os ossos do seu quadril eram cheios de orifícios. Perguntei a Jesus o que era aquilo. E ele disse: filha, quando ela estava na terra, teve um câncer que lhe provocava dores intensas. Foi feita uma cirurgia para salvar sua vida e ela teve de permanecer de cama durante muitos anos. Muitas pessoas oravam por ela e lhe dizia que tivesse fé, pois eu poderia curá-la. No entanto, ela achava que Deus é que tinha provocado a sua doença e nunca se arrependeu disso, nem tampouco acreditou no Evangelho. Dizia a todos que me odiava. Dizia também que não precisava de Deus e não queria que eu a curasse. Tentei de todas as maneiras fazer com que me ouvisse, mas ela me deu as costas definitivamente, finalmente morreu e veio para cá. A mulher gritou para Jesus: Senhor, perdoe-me agora, por favor. Eu sinto muito não haver me arrependido enquanto eu estava na terra. Dizia soluçando. Como tudo teria sido diferente se eu tivesse me arrependido antes. Por favor, tire-me daqui, e eu o servirei para sempre e serei boa. Será que o meu sofrimento já não foi suficiente? Por que deixei que tudo acontecesse desta maneira? Por que não escutei o Senhor?
Jesus respondeu: você teve uma chance atrás da outra para arrepender-se e servir-me. A tristeza estava estampada em seu rosto quando nos afastamos. Perguntei: então o que iríamos ver a seguir? Eu podia sentir o medo ao nosso redor. Sofrimentos, gritos e dor faziam parte da atmosfera de morte que reinava em toda parte. Continuamos a andar através do caminho cheio daqueles buracos e eu ainda podia ouvir os gritos daquela mulher. E aí pensei que se pudesse fazer alguma coisa por ela, já o teria feito. Por favor, pecadores, não esperem até que cesse a operação do Espírito de Deus para salvá-los. Em outro buraco havia uma mulher de joelhos, como se estivesse procurando alguma coisa. Ela também era um esqueleto cheio de buracos, e seu vestido pegava fogo. Sua cabeça era totalmente careca, e no lugar onde deveriam estar os olhos e o nariz havia apenas um buraco. Um foguinho rodeava seus pés e ela arranhava os lados cheios de enxofre do buraco. O fogo pegava suas mãos e a carne queimada caía, enquanto ela tentava escalar as paredes para sair. Soluços enormes a sacudia e ela dizia: oh Senhor, quero sair daqui. Enquanto a observávamos, ela finalmente chegou ao topo e cheguei a pensar que conseguiria sair quando um demônio do tamanho de um urso, com asas imensas, da cor marrom e preta, e com os olhos na parte de trás da cabeça, correu e a empurrou de volta para o buraco. Assisti horrorizada a tudo isso e fiquei com muita pena dela. Senti vontade de ajudá-la e de pedir a Deus que permitisse que ela saísse dali. Jesus leu os meus pensamentos e disse: minha filha, o julgamento dessa mulher já foi feito. Eu a chamei várias vezes para que se arrependesse, e quando ela tinha 16 anos, eu disse que a amava e que ela deveria seguir-me, pois já tinha uma tarefa especial a lhe confiar. Continuei a chamá-la durante toda a sua vida, mas ela não me escutou. Dizia apenas que um dia iria servir-me e que naquele momento não tinha tempo, pois queria divertir-se. Ela esperou demais e morreu sem me ouvir. A mulher gritava para Jesus, dizendo que sua alma estava atormentada e que ela havia conseguido em vida tudo o que havia querido, tal como fama e fortuna, mas que não havia podido trazê-las com ela depois de morta. Oh Senhor, o inferno é horrível, eu não tenho descanso, noite e dia. E eu estou sempre atormentada, ajude-me. Ela olhou profundamente para Jesus e continuou: meu doce Senhor, se eu tivesse escutado o seu chamado, vou me arrepender para sempre. Planejei servi-lo um dia, quando me sentisse pronta para isso. Pensei que o Senhor estaria lá, me esperando sempre. Como estava errada, fui uma das mulheres mais bonitas do meu tempo. E sabia que Deus queria que eu me arrependesse de meus pecados. Ele me deu várias provas de amor e achei que poderia usá-lo, mas como usei todas as pessoas que me cercavam. Sim, usei a Deus. E Ele sempre a mostrar-me o caminho da salvação. Satanás então se apossou da minha alma e eu comecei a servi-lo e preferi ficar com ele, pois o amei mais do que a Deus, amei o pecado e virei-me contra Deus. Satanás usou a minha beleza e o meu dinheiro, e todos os meus pensamentos foram para o poder que ele poderia me dar. Assim mesmo, Deus continuou a chamar-me e eu sempre deixava para o dia seguinte
a resposta a seus chamados. Então um dia meu carro derrapou e eu morri. Senhor, deixe-me sair. Enquanto falava, o que restava de suas mãos apontava na direção de Jesus, e as chamas continuavam a queimá-la. Jesus disse: o julgamento já foi feito. As lágrimas escorriam pelo seu rosto enquanto andávamos em direção ao próximo buraco. Eu também chorava vendo todos aqueles horrores do inferno. Querido Senhor, o tormento das pessoas é tão real. Quando uma alma vem para cá, não há mais esperança, nem vida, nem amor. O inferno é real. Não há caminho de volta, nem saída. Essa mulher permanecerá para sempre queimando nessas chamas. O tempo está terminando, disse Jesus. Voltaremos amanhã. Amigo, se você está vivendo em pecado, por favor, arrependa-se, como se tivesse nascido de novo, e volte para Jesus agora. Viva para o bem e para a verdade. Acorde antes que seja tarde demais, e você viverá para sempre com Deus no céu. Jesus falou de novo: o inferno tem a forma de um corpo, semelhante a uma forma humana. Deitado no centro da terra, ele tem a forma de um corpo humano. Ele tem a forma de um corpo humano, grande e com muitos compartimentos cheios de tormentos. Lembre-se de dizer às pessoas na terra que o inferno é real. Milhões de almas estão aqui, e muitas outras estão por vir. No dia do juízo final, a morte e o inferno estarão fundidos no lago de fogo. E essa será a segunda morte.